Tá gravando? Ah, tá. Mas aqui tá gravando. É porque eu vejo aqui, né? Não tem olho na nuca. Vamos lá. Mas ainda bem que vocês estão prestando atenção na aula. E a gente teve um papo agradabilíssimo sobre ciência como construção humana. Eu apresentei 2 livros. Um é a Falsa Medida do Homem e outro, Uma Gota de Sangue, História do Pensamento Racial. Falei isso e apresentei um vídeo do Jordan Peele, que eu acho um dos top, assim, autor, ator, diretor, roteirista. E então eu mostrei a questão da técnica científica de craniologia, medindo uma coisa que é absolutamente objetiva para uma finalidade altamente subjetiva. E aí, nesse processo, eu falei para vocês que, de um lado, porque na verdade, dos dois lados, tentativas científicas de determinar um conceito chamado raça, e modos de segregar as pessoas. E a coisa mais curiosa do Jordan Peele, assim, não só que ele ganhou um super prêmio, justamente pela crítica que ele pode fazer dentro do país dele, com o filme, vocês conhecem Jordan Peele? Filme Corra. Na verdade é um clássico moderno, eu vou dizer, porque assim, ele quebra uma coisa do que a gente vive procurando em física. Ele quebra a fórmula do terror. Ele brinca, na verdade ele vem originalmente da comédia. Tanto comédia quanto o terror, ele é baseado na mesma ideia, na mesma fórmula. Você tem o que a gente chama de um setup e um punch, setup e punch. Só que o punch no terror é o susto. E em teoria, o punch na comédia seria a risada. Então você prepara uma coisa que tem uma expectativa na pessoa, seja de, alguém vai morrer, ou seja de, nossa, o que vai acontecer com a piada, e o punch é quando você faz uma conclusão sobre a piada e você cai na risada. Então, para ele, a diferença entre comédia e piada é só a música, a trilha sonora. E aí que tem uma coisa curiosa, né? Porque, especialmente no cinema americano, você tem que capitalizar aquilo lá. A quantidade de dinheiro que você recebe, o pessoal que investe nesse dinheiro, é um investimento, ele quer receber uma porcentagem a mais, porque essas coisas, as produções são muito caras. E daí o ponto é, as pessoas elas têm medo de fazer qualquer investimento que não tenha uma certa segurança. E quando você tem uma certa coisa chamada fórmula que dá certo, uma das fórmulas que fez muito sucesso, um pouquinho na infância de vocês, era chamada comédia romântica. Alguém tem ideia do que é comédia romântica? Acho que nem vocês sabem o que é comédia romântica. Uma comédia romântica, você vai aliar uma coisa que vai fazer as pessoas rirem, mas também tem aquele elemento de formar casais. Uma coisa que sempre funcionou no que a gente chama de novelas. Escrever uma história e que tem um final feliz. Que está em declínio. As comédias românticas, você não vai ver que se produzem mais comédias românticas. Hoje em dia, as pessoas estão muito ligadas a franquias de heróis que vendem que nem McDonald's. Você cria mais um McLanche feliz e dá um presente tosco lá e as pessoas estão felizes da vida. E ele faz algo diferente. Essa, assim, a revolução. Porque quando ele ganhou esse Oscar, estava todo imerso num discurso de inclusão. E ele nunca ganhou o Oscar por uma questão racial, mas pela qualidade do trabalho que ele desenvolveu como roteirista. O cara que pensou, escreveu e fez com que terceiros conseguissem produzir o que ele tinha planejado. Então, Corra fala sobre questões raciais de uma forma muito sublime, porque ele não fica na primeira camada do que é esperado no filme de terror. No filme de terror, você vai pegar o Jason, ele vai pegar o crânio da pessoa e quebrar, e sangue para todo lado. A gente chama isso de slashers. Então, e quando você tem as cenas com muito sangue expostos, gore. E aí tem público para tudo. Tem público para tudo. Eu gosto. Porque é uma marca de geração. Marca de geração. Então, quando eu tô imaginando uma faca aqui, e eu tô vendo lá a Final Girl, que é uma parte do formalismo do filme de terror, você fala, pô, o cara vai pegar a mina, vai matar e, tipo, já sabe como vai. Só que ele rompe
Ele consegue criar um desenvolvimento, uma finalização que te põe num clima absoluto de terror, mas ele coloca camadas, significa assim, diversos. Camada que é que nem cebola, né? Cebola assim, você tem a parte interna e a parte externa, você vai descascando até chegar na parte interna, tem diversos pontos. Então ele tem diversos níveis que você pode ver o filme. E quem vê só o terror se satisfaz e beleza. O exemplo também de coisas que tem camada, Disney tem Shrek, né? Shrek, quem conhece? É Disney, não é? E Dream, não sei o que lá. Beleza. Ele é produzido em camadas. E daí, assim, se a criança vai assistir, ela vê aquela parte colorida e movimento e adora. Se os pais assistem, eles veem outra camada. E isso significa enxergar em uma certa profundidade. Quando você tem um certo nível de compreensão, você consegue se aprofundar nessas camadas e enxergar o que ele está querendo dizer usando a simbologia que ele está usando. Então, Peele tem essa aqui. E eu estou falando que esse discurso que a gente está trabalhando tem diversas camadas e eu quero fazer um exercício com vocês sobre essas camadas. Jordan Peele, ele se encaixa nas duas relações que eu pus nos livros. Porque, bom, se você olha o fenótipo dele, você bate e fala, vamos classificar o cara. Se vocês fossem de uma banca do tipo como é que é o nome daquelas bancas? Banca de heteroidentificação. Você ia falar assim, mede o crânio dele aí, mede o nariz, mede a boca, não sei o que lá, põe um fotômetro na pele e tudo mais. Ok. Deixa eu mostrar a mãe dele. Essa é a mãe de Jordan Peele. Algo muito mais identificado com a gente do que um americano típico. Já digo. É por isso que ele passa a ter uma coisa que é uma palavra altamente perigosa para nós que fazemos ciência. De uma forma como fazemos em física. Chamada lugar de fala. Ele tem 2 lugares de fala. Ele tem a convivência com uma mãe que ele foi abandonado pelo pai, que de origem negra, e a mãe criou ele. Mas ele viveu em guetos em que aprendeu todo o linguajar do grupo ao qual ele era identificado. Mas nunca isso entrou muito na cabeça dele, no sentido de ele comprar uma identificação por grupo. Ele sempre estava tentando olhar uma coisa mais ampla. Por isso que a brincadeira que ele faz com o white face ao invés de black face, essas coisas das medidas raciais e coisas desse tipo. Quem conhece esse quadro? A redenção de Cã. Quem sabe o que é Cã? Um dos filhos de... Mas, quem? Noé. Porque daí, por ter visto a nudez dele, ele foi castigado e daí foi gerar povos diferentes e o filho dele foi para a África. E na Bíblia está escrito que esse povo seria escravizado. O povo de Cã, não o povo. Mas o que eles entenderam? Que o povo de Cã era o povo da África. E daí conseguiram encontrar uma justificativa bíblica para a escravidão. O que é uma coisa absolutamente esquisita. Por quê? Porque parece que esqueceram de ler o resto da Bíblia. Quando você chega e classifica as pessoas lá, não, mas aqui tá falando que Cã ia ser condenado à escravidão e você associa toda uma população a ser escravizada, inclusive com a justificativa de que quando os portugueses chegaram, você tinha diversas populações diferentes e que eles escravizavam. Você fala assim, e aí, você prefere ser escravo aí na África ou aqui comigo? Como se fosse esse papo, né? Falar, vai ficar aí na África, mas não vai render. Seja escravo comigo lá na América. Óbvio que não é esse papo. Existia uma negociação entre os povos escravocratas na África e o povo escravocrata que estava se gerando por esse argumento. E aí, a libertação de Cã, ele tem a ver com essa imagem aqui, que você tem uma mulher negra mais velha, que a gente induz que talvez seja a mãe dessa, que ela é considerada no tom de pele. Qual é o tom de pele? O pessoal definiu um nome aí no Brasil chamado pardo. Ok, pardo é quem vem da Pardolândia. Mas, tudo bem.
Caucasiano, esse aqui? A mulher caucasiana? Sei lá, cara, esses nomes aí realmente me matam. Mas, o que eu vou falar assim, olha, pelos tons que usado na tinta aqui, esse aqui tá mais rosinha, essa aqui tá menos rosinha, essa tá intermediariamente rosinha. E o importante aqui entre os tons de rosa é que essa que tá menos rosinha, ela tá com as mãos levantadas agradecendo. A palma dentro do candomblé tem um significado importante sobre isso. Mas essa aqui, que a gente supõe que seja a filha dela, na verdade é a filha dela, ela tá segurando uma criança com o cara de safado aqui, que tem cor rosinha. E esse rosinha significa que a libertação de Cã é que quando você se liberta daquele pecado lá do Noé, é que ela nasceu branca, ela nasceu fora do peso de ser negro no Brasil. Então essa é a representação que está por trás desse quadro. Como eu falei, você pode olhar o quadro e falar, que interessante, uma paisagem, roupa lá lavando, beleza, e ver isso. Quando a gente fala que tem camadas mais profundas, é que tem significados dentro do quadro, colocados pelo autor propositalmente para a gente entender certas coisas. Assim como tem nas mensagens que as pessoas usam. Porque quando a gente vê isso, a gente tem pessoas que associam a essa ideia aqui. Essa é a base da formação étnica do Brasil, miscigenação. Só que tem pessoas que defendem que a miscigenação é um tipo de genocídio. Sabe onde estava escrito isso aqui? Não é nesse quadro, estava escrito nessa parede que tem aqui, lá na frente do DBI. Estava escrito que miscigenação é genocídio. Entre genocídios, existe um genocídio extremamente importante que acontece lá na nossa população. Conhece esse quadro aqui? Tarsila do Amaral. Foi chamado de o mestiço. Por que mestiço? Porque se você fosse fazer uma heteroidentificação, aí como é que você classificaria ele? Que porra. Essa é a proposta do quadro. Porque ele está valorizando a miscigenação. Ele está valorizando a miscigenação porque você vai ver traços que a gente entende como indígenas aqui nos olhos. Você vai ver o tom de pele, não é o rosinha aqui desse cara aqui. E então, ele é uma mistura. E aí, assim, como é que a gente chama ele? Se a gente for definir uma raça. Fodeu. Não é que vai chamar fodeu, mas assim, tipo, e aí? É difícil, né? Porque se você falar que ele é negro, simplesmente você está sendo conivente com um genocídio de indígena. Vocês entendem esse raciocínio? Faz algum sentido? Mas mesmo se chamar ele de indígena, você está cometendo outro pecado. O que ele é? Ele é brasileiro. Como todos nós, temos uma mistura formidável, das mais importantes que eu acho no mundo. E que a gente não desenvolveu o que foi acontecendo nos Estados Unidos, que a gente importa como se tivesse existido, uma chamada lei racial. A mesma lei racial que não permitiria que a mãe de Jordan Peele tivesse filho com um negócio. Por isso você vai ver a taradice lá no Zec Vídeo da vida. Você vai ver as taradices, tem lá, interracial. Eu falo, porra, assim, tipo, coisa mais comum pra gente. E você fala, nossa, os caras têm tesão por isso. É grande coisa. Não faz diferença nenhuma na nossa cultura. Mas para eles, uma coisa tão demarcada, tão separada, um contraste tão grande que é muito interessante manter. Não por causa de quem está desse lado, nem porque quem está desse lado, mas quem está aqui no meio se beneficiando do jogo entre os dois. Você lembra que eu falei? Se você for ver quando a gente vê polarização, eu vou falar um número mágico para vocês. Agora marca esse número na cabeça. Ouve o que o tio está falando. 33%. A polarização não é 50%, 50%. É 33%. Por quê? E 33% se você tem uma população que quer se identificar com uma coisa. Tem uma população que quer se identificar com a outra coisa. E tem uma parte da população que não entende uma coisa com a outra. Não vê a diferença entre essas coisas. E essa parte da população, existe um grupo de interesse para vender algo que ele ganha. Ele ganha em cima dessa disputa. Ganhar nessa disputa significa assim, olha, se você assumir, quanto eu ganho nisso aqui? Se você assumir o poder, quanto eu ganho nisso aqui? Porque ele sozinho, 33%, não ganha eleição.
nem de um lado nem de outro. O que ele tem que fazer? Coadunar com interesses. E daí você precisa deste grupo aqui, que muitas vezes ou é de pessoas de diferentes, falar, quero saber disso daí não, senão vou me enrolar. Mas tem aquelas pessoas que querem. E aí essas vão fazer a diferença para que um ou outro lado se torne uma maioria. Entende o nuance dessas coisas? Entende as camadas que tem nessa discussão? Que é por isso que é tão importante a gente não olhar o que separa as pessoas, mas o que torna as pessoas comuns, únicas. Tá. Eu tive a oportunidade de trabalhar com pessoas lá na Alemanha que eram da Coreia. Daí eles falaram, que Coreia? Porque é verdade, tem duas Coreias, né? Eu queria mostrar uma imagem espacial das Coreias aqui. Vocês vão olhar, você tem a Coreia do Norte e a Coreia do Sul aqui, né? Vocês podem pensar aqui, ó, essa aqui é a Coreia do Norte e essa é a Coreia do Sul. Se engana? Vista do espaço, a Coreia é uma península e ela foi separada na Guerra da Coreia com uma guerra terceirizada. Exemplo de guerra terceirizada? Da Ucrânia. Bom, mais ou menos terceirizada, porque efetivamente tem russos entrando na Ucrânia. Mas é uma guerra entre Ocidente e Oriente, em que o Ocidente não entra diretamente na guerra. Ele coloca armas, coloca essas coisas, e os russos lá colocando o lixo do lixo deles nessa guerra, só para segurar. É uma questão complicada essa. Mas acontece por esse argumento russo, sim. O jogo é muito mais lá embaixo. Tem esse argumento, sim. Mas o que eu quero falar da Coreia é que uma das coisas curiosas nessa coisa da Coreia é o seguinte: quem a gente delega a nossa liberdade? Como a resolução da nossa tela é maravilhosa aqui eu tenho diversos povos identificados como asiáticos. Vocês conseguem identificar aí quem é malaio e quem é chinês? Por quê? Vocês têm medo de falar, é? Eu sei o que vocês pensaram. Tá gravando pra mim, eu tô a cara a bater. Tá gravando pra vocês. Culturalmente, as pessoas falam isso aí, assim, depende de onde você veio. Porque, por exemplo, a gente veio de São Paulo, a gente tem muito contato agora com o chinês também, mas com o japonês, então, assim, quem vê a diferença. Eu consigo ver que todas as etnias que estão sendo mostradas são bem diferentes entre si. Só que eu não tenho conhecimento suficiente para falar. Essa daqui é japonesa, essa daqui é chinesa, essa daqui é da Malásia. Sabe que não é conhecimento? Porque o que eles estão tentando fazer aqui, se vocês olharem, tá tudo meio esmaecido, os rostos. Isso é um método de inteligência artificial de tentar encontrar um rosto médio das pessoas. E aí, tipo, na média é isso aí. Então, parece que tem bastante gente na mesma imagem. Exato. Na verdade, ou seja, você compor uma imagem, a inteligência artificial, para compor rostos, é uma maravilha. Vai ver o que ela faz com as mãos. Né? Então, por quê? Porque daí, tipo, a gente é de reconhecer padrões, e daí com padrões a gente fala, bom, eu tenho aqui esse negócio assim mais Neandertal, aqui mais pra frente, do tipo peludo, vai falar, macaquinho, né? Tipo macaco. Bom, não é, mas existem as coisas comuns. E aí você tenta fazer uma média, e daí fala assim, tá fazendo a média lá do Tio Macalé com a Gisele Bündchen do Brasil. Qual é a média? Eita, não sei. Eu não queria estar nesse meio. Aí se fez a mesma coisa com os rostos, e daí eu tenho essa ideia de que, bom, são todos iguais. Porque você reconhece padrões iguais. Você vai falar, se tem o olho puxado, daí vai falar, é asiático. E não, se eu reparar bem, tem pessoas com olhos mais abertos, mais fechados, e que não faz diferença nenhuma. Não faz diferença nenhuma. E em alguns aspectos você vai ter até dificuldade de o mesmo povo encontrar lá. Na verdade, você vai ter mais facilidade de encontrar diferença no mesmo povo do que entre povos que são de países diferentes.
Tá, para que eu tô falando isso? Eu falei, por que a gente acaba delegando outros para falar por nós? Isso está muito imerso nesse outro livro que é maravilhoso, de Etienne de La Boétie, chamado Discurso da Servidão Voluntária. O Discurso da Servidão Voluntária, ele fala sobre como nós, às vezes até maioria, sobre um aspecto, delegamos a responsabilidade para outros decidirem o que é melhor para a gente. Bom, de fato, nós não somos especialistas em tudo. Daí você vai, e naturalmente as pessoas procuram, dentro do círculo de confiança delas, o que é mais, o que seria mais garantido para os próprios interesses. Daí o que vem a ser os próprios interesses? Sei lá. Não sei porque Isadora é sempre eleita para representar uma coisa nacional. Ela se autodelega, tipo, não, eu faço, eu fiz, eu pego o dinheiro e eu faço isso, parece o Chaves, né? Tipo, e isso, e daí eu faço aquilo, e também faço aquilo, daí todo mundo fala, nossa, essa mina faz tudo, pode fazer. Só que, ok, porque a gente acredita nas boas intenções dela. Você vai falar, e eu faço isso, e eu tiro 10%, e no meio do discurso você perdeu tudo. Você fala, sabe uma coisa? Porra, 10% eu teria que ir lá no centro, comprar a calculadora. 10%, vou fingir que nem vi, deixa isso. E a gente vai fazendo essas coisas com as pequenas coisas, e deixa isso, e deixa mais outra coisa, mais decisão. Fala, nossa, é muito complicado pensar nisso. Liga pro irmão e fala, não, você vai votar em quem? Vou votar também. E a gente gradativamente delega a nossa liberdade para outros. E quando a gente fala das nossas palavras para os outros, a gente entrega a nossa possibilidade de falar, em algum momento você vai se ver de um grupo que tem uma certa característica e que vai te segregar. E vai falar, não, vai encontrar alguma coisa diferente. Por exemplo, estamos num grupo que está fazendo astrofísica. Então, isso é o que nos une. Mas vocês vão ver, em pouco tempo, formar panelinhas. Daí a panelinha do quê? Não é a panelinha do cara do festeiro, a panelinha do cara que estuda, do carinha que sabe fazer a lista de exercício, do CDF, do maconheiro. Tem todos esses clubes aí. Né? Assim, e tem interseção. Claro que tem interseção às vezes. Tem aquela pessoa que quer ser popular, consegue ser popular. Fuma uma maconha aqui, consegue falar com o cara da lista, falando, eu fiz um exercício, mostra tudo errado. O cara, não, seu burro, faz assim. É assim, beleza, já aprendeu. Daí já vai para outro grupo que é dos nerds, divide aquela coisa que os nerds ensinaram. Vocês estão entendendo? Assim, tem de tudo. E essas pessoas, geralmente, que se dizem representantes disso, às vezes nem são eleitas. Elas simplesmente relegam a si uma coisa que, por exemplo, está falando do fardo do homem branco na época da escravidão. Pode falar. Qual era o fardo do homem branco? O homem branco tem que se civilizar. Lembrando que os homens mais brancos que a gente conhece lá da Noruega e tal, era tudo viking. Tipo, a coisa mais. Lá, quais eram os nomes? Vândalos. Fala os nomes. Viking é até bonitinho o nome que ficou agora, né? Mas. Não. E pirata também, mas os ingleses, franceses, corsário. Os caras estão lá ralé. Vai ser uma fome gigantesca em diversos momentos da história deles. E houve uma ascensão, num certo momento. Opa, sabe o que matou a fome desse pessoal? Batata. Batata é uma raça que não existia na Europa, não. Existia americana. E tem uma coisa que o pessoal também confunde, por exemplo, pimenta. Pimenta é uma especiaria da Índia e tal. E não, pimenta é americana. Fez sucesso na Índia, porque se fazer troca, né? Troca uma pimenta por um pau de canela. Beleza, você pega o pau de canela, vende por 5 vezes o valor na Europa. E a pimenta que você faz, brota aí no chão da América, pega lá daqueles americanos, pega os índios pra dar e manda bala pra eles. Bom, dessas relações assimétricas de dinheiro, é que cria essas distorções aqui que a gente tá vendo. O que você está vendo aqui, pretinho, aqui não é mar. Isso aqui não é uma ilha. Isso aqui é a Coreia do Norte. E quando você vê à noite, você vai ver uma diferença gigantesca de como a pobreza afeta aquele país.
Porque eu poderia chegar falando isso, assim, um grau de desenvolvimento do país é talvez quanto mais luz tem na região, mais as pessoas acessam um bem que hoje em dia pra gente é considerado fundamental, né? Até a internet hoje em dia, fala, você tem internet aqui? Na UFES, o que a UFES é? Pobre. Por quê? Porque não tem nem internet nas didáticas, né? Mas, então, tem luz. Então, falou, opa, algumas, né? Não, a gente quer pagar as luzes aqui, mas às vezes nem isso, né? E lá, se a coisa for, eles são tão iguais, tão igualizados na pobreza, que eles chegam num limite em que eles não têm como iluminar o próprio ambiente. E destoa, porque o problema não é igualdade em termos de raça. Porque isso eles já inventaram. Na Coreia do Sul, os colegas da Coreia do Sul falam que o pessoal da Coreia do Norte é de outra raça. Uma península que você não separa nem por 50 quilômetros, pessoal. Ele é outra raça. Por quê? Porque é muito conveniente inventar essa história. Vai que da mesma forma que aconteceu com a Alemanha, aquela separada em Alemanha Oriental e Ocidental, você tira o muro lá. O que acontece? Se isso aqui fosse calor e a parte escura fosse frio, você acha que o calor vai se propagar daqui para cá? Se fosse calor, sim. Mas aqui você tem carência de riquezas. Para onde esse povo vai? Para cá. E daí o que acontece com as pessoas? Opa, salário médio diminui, mão de obra barata por tudo que é parte. Né? Então, gera conflitos, tem muito interesse de você separar. Então, vamos separar aqui, porque vamos separar uma categoria. Por isso, eu separei um capítulo de um livro para a gente fazer uma atividade, dessas de atividades aí, 4, 5, sei lá, atividade que a gente faz. Que é chamado Filhos do Sol. A gente vai ver como é que é a separação de raças entre malaios e chineses. Dentro da Malásia. Vocês vão ver assim, que fenômeno interessante. Isso porque daí a gente tem um exemplo americano, do que eu dei para você, um europeu, que eu dei para vocês, um asiático agora, e eu leio para vocês, na página 60 do livro aqui, um exemplo impressionante do exemplo africano de racismo. Eu tinha muito interesse de falar sobre Ruanda, mas tem só uma frase aqui que eu acho muito bacana de separação racial na África do Sul, onde o famoso Nelson Mandela foi presidente. E nessa questão da África do Sul, eles tinham criado políticas de separação de raças por algum mecanismo pseudocientífico. Qual é o mecanismo pseudocientífico aqui deles? Deixa eu ler para vocês. Suposições etnológicas serviam para classificar os negros em grupos étnicos, mas não tinham utilidade no caso dos mestiços do Cabo, de variedades de origens que falavam africâner ou inglês ou ambos. Para distingui-los dos negros e dos brancos, inventaram-se testes práticos constrangedores, como o do pente, pelo qual o agente recenseador determinava o grau de crespidão do cabelo dos indivíduos. A apartheid, sabe o que significa a palavra apartar? Separar. Separar o que é branco e o que é preto. Daí, quando eles têm problema com isso, eles inventam um método pseudocientífico para classificar. Olha só a consequência disso. Naturalmente, como resultado dessa abordagem, pessoas da mesma família acabavam rotuladas de diferentes grupos raciais. Exemplo africano do problema de reinventar o conceito de raça. O conceito racial vai ser reinventado, já que não tem base genética, vai ser inventado em termos culturais. Isso é chamado multiculturalismo. E aí é um barato, assim, multiculturalismo, porque daí eu morei no Chile 4 anos, né, lá nos telescópios. Daí o chileno, você joga futebol? Fala, não. Ah, mas você vai sair para dançar um samba? Não. Pelo menos não sai para tomar caipirinha, eu não bebo. Eles já têm todos os conceitos culturais associados. Porque um brasileiro tem que ser o quê? Tem que gostar de carnaval, tem que beber caipirinha, tem que jogar futebol. Hã? Driblar. Sobrando futebol ainda dribla, né? E se você não tem nada disso,
você não é brasileiro. E isso é uma vertente de como se tenta associar raça à cultura. Aí, uma coisa que eu queria fazer por agora é com cenas desse filme chamado Gran Torino. Quem assistiu? Gran Torino. É filme de velho, né? Esse é clássico. Esse é clássico do Clint Eastwood. Bom, ele é cheio de clássico, mas ele separa uma coisa que é um conceito bastante importante que está cada vez mais imerso na nossa cultura, chamada conservadorismo e progressismo. Conservadorismo, progressismo, polarização. Separando, tipo, bom, vocês que são jovens, você vem aí para inovar. Eu que sou velho, não presto para nada. Tipo, eu só quero manter o poder das coisas como elas estão. Num certo aspecto, nem é tão diferente assim. Vamos explicar conservadorismo e progressismo numa escala sem essas amarras, tá, científicas, mas assim, conceitualmente. Bom, antes de ficar velho, a gente cria certas manias, né, e cria certos hábitos. Esses hábitos, eles ajudam você a encontrar o que existe em comum nas coisas, e você acredita que aquilo que valeu quando eu estava fazendo mestrado e doutorado, cria estabilidade e vale para sempre. Por outro lado, vocês que são jovens, vêm cheio de garra, gana e energia, falar, essas coisas velhas não funcionam mais, a gente precisa mudar tudo, e vamos arrebentar tudo, e vamos fazer tudo de novo. E vão, e começam as coisas de uma forma nova, com mais ímpeto, mais energia. Você falar, é importante o conservadorismo, é importante o progressismo? Bom, depende. Se o progressismo leva você para um penhasco, vamos lá, toda energia, vamos pegar ouro do meteoro, vamos fazer ele cair aqui, daí a gente pega o meteoro ao invés de bombardear o meteoro antes de cair. É bem inovador, assim, do tipo, opa, que beleza, vai ter ouro para todo mundo, vai ter ouro para todo mundo. Só que e o impacto? Quantas pessoas morrem nisso aí? Né? Vai ter gente sempre com ideias inovadoras fantásticas. Por exemplo, tem uma ideia lá, eu li por cima, do Bill Gates para aquecimento global. Você, você preenche a atmosfera com um certo aerosol e daí você bloqueia os raios solares. Por um tempo, até a Terra esfriar novamente. Não, cara, ele fala, quanta grana precisa utilizar? Ah, trilhões. Mas, bom, o orçamento americano para militar é de 800 bilhões. Você pega bilhão aqui, um bilhão aqui, você compõe um negócio para jogar aerosol no planeta inteiro. Resolve o problema. A gente nem sabe se o negócio é problema. E você pode gerar um problema a partir disso. Daí o cara é inovador, sem dúvida. Você vai ver, ele é revolucionário, marcou o nome na história. Conservadorismo é sempre ruim? Também não. Tipo, existem coisas que conectam o presente, inclusive coisas do futuro, no passado. Se a gente nega esse negócio, a gente está condenado a fazer o quê? O filme que eu disse. Ah, não sugeri para vocês o filme, não. A Batalha do Fogo. Que daí as pessoas não sabem fazer fogo, mas sabiam que fogo era importante. Os macacos lá. Tipo macaco humano, sabe? Ele não sabia fazer fogo. Ele fala, é importante. E eis que, de repente, o fogo apaga. Acontece umas batalhas lá e eles perdem o fogo. E eles não sabem fazer fogo. Aí fudeu. Falou, vamos morrer tudo. Morrer tudo. O que tem que fazer? Vai atrás do fogo. Então, é The Quest for Fire. Então, é a busca pelo fogo, não a guerra do fogo. Eles vão procurar fogo. É demais na história. Especialmente porque tem nada a falar. Eles só fazem. Mas eles encontram povos diferentes que desenvolveram coisas diferentes. Tem lá os canibais, que querem comer outros humanos. E tem lá os que começam a desenvolver a técnica. Aí até descobrir isso aí, é uma revolução na cabeça dos caras. Por que eu estou falando disso? Porque esse tipo de coisa do conservadorismo é que transfere o valor de algo importante na humanidade de uma época para outra. Se a gente ficar dependendo, por exemplo, como eu falei, de Newton, a gente acaba. Acaba até como raça, né? Porque Newton não reproduziu. Mas se depender só de Newton, Newton é um expoente, um indivíduo. Mas daí ele explode, e tipo, ele fez muitas revoluções em termos da nossa ciência. Só que ele não é o melhor, assim, que a gente considera em termos humanos. Assim. Ele tem muita história
ruim. Ele não valoriza, assim, cara, vocês já ouviram aquela história lá? Não, essa não é uma boa história. O cara não tinha uma boa índole. Então, ele não representa tudo que a gente tem de melhor. Ele representa coisas boas, mas que dentro de um contexto do que ele fez. Se a gente tirar ele daquele contexto, é um problema. Por isso que tem uma frase que eu gosto muito. E aí é assim que eu quero que vocês vejam esses trechos. Porque isso aqui só são trechos para que a gente trabalhe e entenda um conceito. Um texto sem contexto é um pretexto. Sempre você pode fazer um corte num pedaço aqui e falar isso ou aquilo. Não. São coisas a serem entendidas. O primeiro trecho é esse trecho aqui. O que eu queria? Eu quero que vocês contem o número de falas preconceituosas que acontecem nesses trechos do filme. Preconceituosas. Daí, se prepare os dedos aí. Inclusive dos pés. Ok? E identifique qual é o tipo de preconceito que vocês perceberam. Daí vão ver duas camadas desse filme, pelo menos. Vamos ver. Você não assistiu? Isso é seu preconceito. Então, não, mas aí que tá. Aí que eu quero ver. Vamos ver. Deixa eu achar o filme aqui. Perdi! Eu fiz uma consultoria, eu pedi para minha amiga para ela ver se eu posso apresentar. Ela falou, não mostre isso. Eu falei, eu já sei onde eu tenho que ir. Não, falando, não é isso. O que é importante é que se lembre, é o contexto. Por que eu estou falando isso? E o filme é bom, porque qual é o contexto desse filme? É um filme de redenção. Basicamente, esses filmes do Clint Eastwood eles são de base cristã. Essa é uma camada. Por quê? Porque a história cristã é uma história de redenção. Uma história de redenção significa que, apesar de você ter todos os pecados do universo, você tem a possibilidade de se redimir. Entenderam? Esse é o contexto. Vamos lá. Ingresso, Imperdoável. Eu peguei Imperdoável para ter um exemplo do filme. Cadê? Gran Torino. Tá. Esse aqui. Caramba. Se liga. Olha só, galera. Que gatinha, se liga. Beleza, hein? Vem cá, meu amor. Quero dar uma olhadinha em você todinha. Linda. E aí, não vai dizer oi, não? Tá bancando as 9 comigo, é? Gostosinha. E você, o que tá fazendo aqui? Ah, na boa, mano. Como é que é? O que tu tá fazendo na minha área, moleque? Nada, só fui até a loja de CDs, sabe? Comprar uns CDs. Na boa, mano. Ah, ele te chamou de mano? E ele te chamou de mano aí, Duque. Ah, que é isso? Tá tudo bem, mano. Tá tudo bem? Cala a Se boca, tu me mano. chamar de mano de novo, eu arrebento tua cara, tá ligado? É isso aí, seu Zé Mané. Por que o cara não pode chamar ele de mano? Ele tá tomando os trejeitos de um grupo que eles usam para identificação de grupo. E aí, claramente, ele tem todos os fenótipos que não são associados àquele grupo, então a discriminação vem por isso. Falar, você não pertence, você não pode usar o termo humano, porque você não é mano. Manos é restrito para um certo grupo. Se bem que, tipo, biblicamente, todos somos irmãos. Ok. Vamos lá. E o que vocês dois estão fazendo por aqui? Não. Quero me peraí. trazer esse presentinho? Beleza, a gente vai curtir legal com ela, né não? Essa que é gostosinha, né não? Aí, fica tranquilo que eu vou dar um trato legal nela. Rala peito, vai. Se manda, meu irmão. Bom, você vê que também pegaram os dialetos aqui brasileiros. Ralapeito. Maravilhoso. Tá. Eis que chega aqui. Some daqui, rapaz. Outro branco podia falar assim: foda-se vocês aí, por quê? Porque o que ele tem a ver com isso aí? Nada. Porque ele tá olhando lá e fala: meu, esses caras se matando. E ainda mais o outro, na postura desse cara, o outro, o que ele tava fazendo? Ele tava sendo progressista. Ele tava falando: não, mano, estamos tudo aqui, tudo igual, beleza, assim, usando o discurso que não pertence a ele, lugar de fala que não era dele, até porque não é interessante ter aquele lugar de fala. Mas esse aqui tá pouco se importando com esse cara também. Esse aqui representa o tradicional.
tradicional. No pior aspecto do tradicional. Mas um fenômeno acontece. Manda! Eu vou te avisar, vai Eu te embora, falei. senão eu vou ficar muito nervoso, tá ligado? Ele tá preocupado com o outro que é branco? Não, ele não tá com identidade. Eu vou proteger o branco que tá sendo atacado. Mas quem tá sendo agredido aqui? Legal. Outro idiota que tem fetiche por asiáticas. Isso já tá tão batido. Bom, fetiche por asiática, né? Olha, a gente tá numa geração... Quem gosta de dorama? Levanta a mão aí. E aí, os coreanos lá são bonitão? Você gosta de dorama também? Dorama. Né? Então, minha irmã também adora dorama. E daí, tá rindo. Qual é a história de pessoa com tesão por coreano? Não, mas assim, sem problema, não é? Tipo, tesão é tesão. Tesão você pode ter por qualquer coisa. Não é desvalorizar. Porque o que gera tesão é quando a gente se inclui nos elementos daquela cultura. E de alguma forma, não sei porquê, assim, por décadas as novelas da Globo sempre fizeram sucesso. Mas o que aconteceu? Qual é o fenômeno que acontece? A fórmula. A fórmula da Globo ficou tão repetida. E a geração que representa vocês, ela é tão conectada com diversas coisas que aquela fórmula não cola mais. Aquela que, na verdade, não cola. E, de repente, vocês perceberam uma coisa que a diferença, ela é bonita. Um modo diferente de ver as coisas, de pensar as coisas, vem com uma delicadeza, com um nuance. Por exemplo, eu falei assim, minha irmã falou que o dorama lá, tipo, pra o cara dar um beijo na mina lá, assim, você tem 5 temporadas e o beijinho é a coisa mais tosca do mundo. Aí fala, porra, já mete a língua nisso. Eu falo, não é. Bom, depende da sua cultura. Se você for veiaco que nem eu, você pensa assim. Mas existe uma coisa que as pessoas estão associadas com construção. Estão mais ousadinhos. É para atender o público, porque é óbvio, porque quem mantém muito da cultura, que vocês já devem ter ouvido falar do K-pop, o K-pop ele é financiado pelo Estado, porque eles entendem como interesse de expansão cultural, e isso traz retorno financeiro para eles. Assim como a gente pensa o carnaval. Deve falar assim, olha, tá desvalorizando a mulher porque tem um peito de fora, alguma coisa assim. Cara, por gerações isso não foi agressivo. Quando começou a ser agressivo e as pessoas começaram a perceber, isso valoriza, isso desvaloriza. O que está acontecendo com o carnaval? Cada vez está ficando mais chato. As pessoas estão vendo menos. Por quê? Porque tirou a naturalidade, porque construíram uma fórmula para falar, o carnaval certo é assim, 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 assim. E aí criou essa fórmula, o que as pessoas estão fazendo? Saindo fora. O que está acontecendo com a Globo? A fórmula da Globo saiu. Começa a criar a formulazinha assim, os estrangeiros está funcionando. Por quê? Nossa, tem umas latinas aí, as latinas são carentes e gostam de ver. Eles vão para a cultura deles sobre o que quiser ser latino e falam, vamos adaptar para esse povo. Daí você vê legal, já tem um diferente. Você começa a ver tudo muito igual, e você cai no mesmo processo de forma. Aí ela tá falando do fetiche por asiática. Daí, vamos lá. Qual é teu nome, lindinha? E eu vou Fica pegar longe essa de mim. namoradinha aí, essa gostosa. Me solta. Fica só assistindo. Pega sua cantada grosseira, todas as mulheres que passam aqui e enfia no rabo. Esse é meu nome. Cadê minha sinistra? Isso que é empoderamento, hein? Encarar o problema e resolver na lata. Quem tu pensa que tá falando, hein? Eu tô falando com você. Tá cheio de gracinha, né não? Ih, rapaz, ela é durona. Que é? Vai me bater agora? Isso confirmaria sua imagem de macho? Aí, leva sua cadela na coleira, hein? Coloca uma coleira nessa vadia e puxa com bastante É força. claro, você é o perfeito estereótipo machista. É? Me chamou É de isso? vadia e cadela na mesma frase. Essa vadia é doida aí. Eu gosto assim. Acalma essa vadia aí. Gente, deixa ele em paz. Pega ela. O que ele devia fazer? Pegar o carro e... O que ele tem a ver com a asiática ou com os negros? Em teoria, nada. Mas ele... Se não tem Tá tentando história... tirar uma marra com a minha cara, né? Dá uma boa lição nela, rapaz. No final tá te chamando de meu Me amor. larga! Quietinho. Vocês estão contando, pelo amor de Deus, aí? Posso falar, ô todiazinha?
Tá olhando o que, ô coroa? O que estão fazendo, crioulos? Crioulos? É, melhor você meter o pé enquanto eu tô tranquilo ainda, hein? Nigger é uma palavra proibida em inglês porque é uma palavra de gueto. Daí eles podem falar entre eles, não se pode falar o que eles chamam de interracial. E daí as pessoas respeitam isso não por não terem um conceito, mas porque entendem que existe uma separação de raça. É isso Senão aí, fica velho. sinistro pro teu lado. Só faltou ele estar com a camisa do Brasil. Já notaram que de vez em quando cruzam com alguém que não deviam ter mexido? Pois esse sou eu. Vovô, tu ficou doidão? Cai fora. Aí, velhão, é melhor você meter o pé antes que eu chute esse teu traseiro enrugado. O velhinho perdeu noção do perigo. Olha lá. Tá doido? Assim, daí a gente pode rir de doido? Bom, Que isso? E olha lá, é que isso é setup. compadre. Pode Esse tiver velho é depois. maluco, hein? Entra no carro. Fica quieto aí. Velho doidão apontando o dedo pros outros. Luta mesmo. Doido. Ô, droga. Qual é, Calma, vovô? calma. Calma. Pega leve aí. Vê se cala essa boca. Eu acho que não escutou. Entre no carro já. Pode ir, vai com Deus. Gostei de ver, velho. Tem que ver o inglês. Se é realmente isso, mas vai com Deus é ótimo. Quieto, frouxo. Quieto, frouxo é ótimo. Eu quero saber como é que tá a contabilidade. Porque... Que negócio é esse de mano, babaca? Quer ser o super espada, por acaso? Esses sujeitos não querem ser seus manos. E estão certos. Agora vai embora. Vai pra casa, garoto. Se cuidem. É que é típico do filme dele de uma época. Então, o Clint Eastwood fazia faroeste. E ele tem aquela coisa de marrento. Do tipo, eu tenho medo de você, cara. Assim, não dá bala. Você dá a costa assim, dá medo. E você também. Filme é uma formulinha de, você cria uma frase de efeito, fala lá, depois eu vou pegar vocês. E que evidentemente vai ter continuação. Pode crer. E aí, quantas falas preconceituosas vocês viram aí? É 1, 2, 3, muitas, né? Vocês aprenderam isso? Vocês aprenderam 2, 3, pode. Do etarismo, de velismo, o que mais? Machismo? Racismo para negros, para asiáticos, para brancos. Todo mundo vê o que separa eles, né? Agora eu vou mostrar uma cena do que une as pessoas. E eu queria que você contasse um número de palavras preconceituosas. Vamos lá. Se chama Como os Homens Falam. Você precisa aprender como os homens falam. É só prestar atenção no modo como Martin e eu provocamos um ao outro. Tudo bem? Está pronto? Claro. Tá bem, vamos entrar. Barbearia. Perfeito. Típico, a mina pelada na revista, assim. Coisa que você nem vê mais hoje. Porque tipo, não tem mais revista de mulher pelada. Faliu, os Playboy, faliu. Também, com a internet você vê, à vontade. Mas era assim, quem conhece borracharia? Pelo menos na minha época, pôster assim, tudo que era pôster, porque era uma marca de masculinidade. Moço, você tem que deixar muito evidente para os outros, falar, que só macho. Você deixa como sinal de grupo. Agora vamos lá, hein? Um polaco e um chinês. Como é que vai, Martin, seu italiano pilantra maluco? Waltz é um mão de vaca. Eu devia saber que ia aparecer. O meu dia estava muito agradável. O que você fez? Meteu a faca num pobre homem cego? Deu a ele o troco errado?
Quem é o chinês? Ah, ele é meu vizinho, que é meio frouxo. Eu estou tentando transformar ele no macho. Viu, garoto? É assim que os homens falam entre si. É sério? Ficou surdo, garoto? Agora você vai lá fora e entra de novo. E fale com ele como um homem de verdade. Que isso, Walt? Vai logo, trate de ir lá fora. E entre de novo. Lamento pelo incômodo. Tudo bem. Fala aí, seu italiano pilantra. Saia da minha barbearia antes que eu estoure os seus miolos, seu maldito amarelo safado! Minha nossa, que é isso? Vá com calma, calma. Mas que ideia foi essa? Você perdeu o juízo? Mas foi o que você disse. Você disse que os homens falam assim. Falam, mas não pode entrar e insultar o homem na barbearia dele. Isso não se faz, garoto. O que acontece se você conhecer algum estranho louco? Ele vai estourar seus miolos assim. Faz sentido? Não. Faz. Porque aí vocês vão ter que me responder a pergunta. Vamos continuar. O que eu devia ter dito, então? Garoto, você pode começar dizendo oi ou olá. É só entrar e dizer, senhor, eu quero cortar o cabelo se estiver disponível. Isso, seja educado, mas não bajule. Aliás, você podia falar do seu trabalho de construção que está fazendo e reclamar da sua namorada e do seu carro. Ah, que patifes! Acabei de consertar os freios e aqueles safados me cobraram os olhos da cara. Me sacanearam direitinho. E não xingue o sujeito. Só fale das pessoas que não estão presentes. Por exemplo, você pode reclamar do seu chefe. Ah, ele mandou você fazer hora extra quando você ia jogar boliche. Isso, ou a minha patroa reclama por 2 horas sobre como não aceitam cupons vencidos no supermercado. E quando começo a ver o jogo, ela reclama porque nós nunca conversamos. Tá. Vocês entenderam a fórmula? Não. Eles estão falando fórmulas que fazem sentido para eles. Por quê? Porque todo homem reclama da mulher que vai, sei lá, faz tal coisa. Todo homem tem que ter, tipo, saber construir, montar coisas, ou mexer no carro. Todo homem é isso. Ele está falando de símbolos dentro de um grupo. E que fazem sentido dentro daquele grupo. Eles estão deixando claro quais são esses símbolos para o moleque. Entendeu? Agora saia, entre de novo e fale com ele. Isso não tem nenhum mistério, pelo amor de Deus. Mas eu não tenho emprego, nem carro e nem namorada. Meu Deus. Devia ter estourado os miolos dele quando tive a chance. Talvez sim. Olha aqui, eu quero que... Por que essa piada? Porque do tipo, quem não tem nenhuma dessas coisas não é digno de ser homem. No conceito deles. Tá. Faz sentido pra vocês? Precisa fazer sentido que o grupo é. Ninguém precisa entender o que cada grupo é. O pessoal precisa respeitar as pessoas nas diferenças que elas têm. Porque a gente vai discutir. Se vire e vá lá para fora e entre de novo. E não fale que não tem um emprego, nem carro, nem namorada, nem futuro, nem pinto. Ouviu? Agora vai lá fora, vai logo. Com licença, senhor. Quero cortar o cabelo, se não estiver ocupado. Seu velho italiano de uma figa, barbeiro safado. Cara, aquela cambada lá do meu trabalho tá me deixando de saco cheio. Caramba! Você precisa aprender como os homens falam. Vocês conversam, só... pelo amor de Deus? Porque eu pedi para vocês identificarem preconceito. E por que preconceito vocês viram lá? Xenofobia. Sabe o que é xenofobia? Amarelo. O italiano também. Isso porque o outro é polaco. É de origem polaca o seu sobrenome. Polonês. O que mais? Já. Pelo menos meus amigos assim.
Eu tenho dado de todos os tipos. Eu tenho lá um avacalhadão super inteligente. Nosso conceito é o nosso preconceito. Então, o preconceito. Baseado na finalidade do jeito, então, ele seria. Ele não é um. É um brasileiro. Não, esse não é brasileiro, porque o brasileiro é avacalhado, não é. E nada a ver assim, porque também o que você vai falar assim, qual é o japonês que veio pro Brasil? Deve falar, é o avacalhado. O cara não conseguiu se manter lá, veio fugido para cá para sobreviver. A mesma coisa que vai falar dos europeus, inclusive dos alemães. Do tipo, veio o avacalhado lá, os italianos do Vêneto, que eram meus avós, era uma região de fome absurda. A pessoa que está passando fome fica desnutrida. E desnutrida não vai ficar fazendo cálculo inteligente. Meus avós eram analfabetos. Mas era branco, o vó tinha olho azul. Bom, por isso que eu falei que a parte importante não é necessariamente, primeira coisa, cor de pele. Porque, tipo, põe qualquer ser humano em fome, você vai ver os mesmos fenômenos. Mas é fatal, você vai ver os mesmos fenômenos. Não adianta falar que não. Tá bom, daí você coloca agora a questão financeira. Né? Quando as pessoas conseguem ter uma condição financeira para se distanciar da fome, você começa a ver as diferenças. E nosso problema é que financeiramente, as variáveis que envolvem a distribuição de renda não são de uma única variável. E a cor da pele entra. Muito. É fácil ver isso. Você pega os dados do IBGE e daí as pessoas que se autoclassificam, não deixa os outros classificarem, não. Tem gente que está tentando classificar. Na verdade, estão forçando. Eu vou falar, por exemplo, na página do CNPq, onde eu tenho projeto. O risco de eu não conseguir projeto, se eu não me autoclassificasse, e daí eu falar, tipo, eu não sei o que eu sou. Porque em muitos aspectos eu sou mestiço. Porque eu sou brasileiro. E daí se a pessoa, nos Estados Unidos, uma gota de sangue fala que ele é negro, então, eu devo ter muitas. Mas daí eu falar, eu só queria um sistema que houvesse alguma uniformidade. Como em ciência, né? Se o procedimento é científico e a gente manda uma heteroidentificação aqui em Sergipe e fala, olha, pega essas pessoas e classifica. Aonde? No Rio Grande do Sul, no Rio Grande do Norte, em Salvador, na Bahia, em diversos lugares. E o resultado for o mesmo, eu falo, opa, tem consistência. O problema é que não existe essa consistência. Porque uma coisa que é considerada, por exemplo, branca em Sergipe, no Rio Grande do Sul, provavelmente você tem favorecimento de cota. Por quê? Porque não é uniforme esse processo. Mas não acabou aí. Eu queria saber... Tá quase acabando. Eu estou falando de variáveis dependentes e independentes. Quando o maldito lá foi medir o cérebro, sabendo que a pessoa, o conceito dele era branca ou negra, ele mediu errado. Ele sistematicamente colocou a dependência de uma medida conforme ele via a coisa. Ele na verdade, eu acredito que ele enxergava. Não, mas aqui tem 2 centímetros a mais ou 1 centímetro a mais. E ele viu claramente, em termos matemáticos, uma separação entre classes. Coisa que quando a gente fala, olha, você não sabe de onde é o crânio, não. Faz a mesma medida. O mesmo cara. E não dá em nada. Daí você manda os mesmos cérebros para outros cientistas fazer a mesma coisa, sem conhecimento prévio da raça, e o resultado é o mesmo. Qual é a parte científica? Onde tem consistência científica. Então, quando a gente vai falar assim, lugar de fala, interseccionalidade, a gente tem muito risco, porque o risco acontece pela reprodutibilidade científica. Sempre você vai conseguir criar dentro de grupos, e aqui eu estou falando de 2 grupos. Uniforme e não uniforme. Qual é a diferença do segundo diálogo para o primeiro? Você fala, tudo é preconceituoso. Não. É que você é a audiência e está vendo como preconceituoso. Dentro daquele grupo,
por exemplo, entre as pessoas que se classificam como negras, um chama o outro de negro ou crioulo, você vai chamar que é preconceituoso? Não. Por quê? Porque ele tem lugar de fala. Mas daí se uma pessoa é considerada, ele não pode usar essa palavra de outra raça, isso é considerado racismo. Só que você está aqui no segundo trecho, você está dentro de um grupo em que é admissível aquilo lá. E ainda mais, esse grupo não está impondo nada a esse grupo para, por exemplo, frequentar a barbearia. Vamos dar um exemplo assim, barato. Tem alguém com alguma alergia aqui? Tem? Você tem alergia a quê? A carne? Gato? Mas a carne de gato não, né? A carne de gato não. Tá bom. Quem mais tem alergia? Ah, tem. O que é? Pó. Nicotina. Uhum. Que? Cobalto? Eu acho que todo mundo tem alergia a cobalto. Não sei, tipo, tá caindo meu dedo. Que nem inteligência artificial. Como cobalto é radioativo? Não, né? É metal. É um metal pra ele comer os alimentos, mas não é grave. Ah, você também tem alergia? Olha aí. Eu tenho rinite no geral. Ah, mais ou menos a mesma coisa que ela falou. Esse tipo, contato humano. Você toca da. Tem alergia ao humano? Fala, que horror, que nojo. Você, tipo, vamos supor que você tem alergia a amendoim. O que vocês vão fazer? Ah, beleza, assim, do tipo. Até que você gosta de amendoim, vai comer. Ah, não, mas se for uma coceirinha, você ainda come amendoim, porque você gosta muito de amendoim. Então, tem gente que gosta, mas dá uma coceira. Tem gente que gosta, dá uma caganeira. Porra, que tristeza. Ah, que impressionante. Tá, mas você consciente do problema que você faz, você evita. Pô, não tem outra opção? Ah, no resumo? Você aguenta. Tem gente que tem níveis de, por exemplo, lactose, né? O problema com lactose é bastante comum. O que da lactose? Você é intolerante à lactose? Ah, não. Quem é intolerante? Isso é preconceito à lactose. Não, mas é uma analogia interessante, porque quando a gente tem, por exemplo, alergia a amendoim, o que você faz? Não come amendoim. Por quê? Vai te fazer mal. Então, do tipo, se você tem problema com certas falas, você não vai no meio que se fala aqui. Então, você não vai na barbearia desse cara. Mas você vai impedir que ele fale. Você fala, proibir, você é proibido de falar. Você tem um problema. Quando você proíbe as pessoas a falarem, você sempre vai ter N grupos mais um em que você vai criar uma fala que seja proibida. Porque daí, assim, hoje em dia se classifica, por exemplo, pardos e negros como a mesma coisa. Me diz uma coisa. Quem gosta de café? Ah, pô, somos viciados, hein? Quem gosta de leite? Pô, os mesmos. E quem mistura café com leite? Café com leite é café ou leite? Não, quero saber o que é café com leite. Não, é café. Você toma café com leite na cafeteria. Hã? Não vira café. Ótimo. Um branco com negro não vira negro. Ninguém vai falar que o cara é tipo, mais. A não ser que mesmo meça de uma forma objetiva. Mas, hoje em dia, socialmente, a gente entende como isso. Por causa dos tipos de discriminação. Aí que vem o problema da interseccionalidade. A interseccionalidade vai tentar transformar as variáveis dependentes em independentes. Vai falar, se você é mulher, lésbica, negra, com peso elevado, judia,
Você consegue imaginar tudo isso aí? Você está no limite assim, de todas as necessidades. Porque você é discriminado por tudo que é lado. Tem mais coisas, tipo pobre, evidente, pobre. Com deficiência. Né? Você fala, né? Você viu? Todo isso aqui faz com que você tenha tantos pontos que você seja classificado de forma, como se fossem variáveis independentes. Como se pobreza nem fosse ser independente. Às vezes as pessoas têm o período menor porque estão pobres, porque são classificadas nessas categorias. E são dependentes essas variáveis. E é por isso que eu falo assim, por exemplo, voltando à nossa aula sobre vetores. Quando a gente está colocando assim, olha, eu sou cego, e não posso falar cego hoje. Por quê? Porque as pessoas tomam posse das palavras. Qual é a palavra hoje para cego? Antes, a gente falava de... O quê? Eu sou deficiente, não pode ser mais deficiente de visão, porque deficiente é pejorativo. Agora não pode ser deficiente, tem que ser o quê? Pois é, as pessoas que se autoclassificam não dão problema sobre isso. Ok, se eu tenho um colega que falou, ele me deu a liberdade de falar amigão, vou falar amigão, porque ele cresceu sendo assim pra mim. Porra, meu irmão. Daí eu posso falar, mas assim, isso é do grupo, pessoal. Não se pode um grupo interno falar sobre os grupos internos. Você não come amendoim? Não vá no lugar onde as pessoas comem amendoim. Não fica impondo discurso para os outros. Porque quando você começa a impor discurso, vai chegar um momento que as pessoas vão começar a impor o discurso delas para você. E isso é ruim. Se eu fosse, sei lá o que visual, tá? E eu falasse, olha, não estou vendo isso aí. Mas eu conheço que é um gol, conheço que é um pênalti. E falasse para vocês, olha, o cara vai bater e vai chutar a bola para fazer um gol. Como é que você descreveria isso aqui, por exemplo? Vai entrar numa certa posição lá, aqui, a bola. Como é que você descreveria para mim que não sabe enxergar? Você não sabe enxergar, não. Olha lá. Sempre você está incorrendo em alguma coisa. E não sei, não vejo. Eu falaria. 2, 3 passos. Pra frente? Pra frente? O cara vai abraçar o jogador? Não, mas eu não quero que ele escreva o jogador, eu quero saber onde foi o gol. Na trave? Mas vai perto da trave até em cima da trave. E a trave, tudo isso é trave. Mas já pus, então tudo isso é coordenado. XY? Então, você vai descrever como? Escreve aí. Em cima do quê? Do vivo? Do FIFA. Mas eu não vejo o FIFA. Eu não vejo o FIFA. Ó, você ajuda, porque eu sei quanto é um passo. Tipo, não tem nem uma girafa, assim, tem um passo tão gigante, assim, 5 passos dá 1 quilômetro. Não, um pouco mais alto. Então, mas você tem que falar direção. Porque senão é simétrico. Diagonal direita, então 5 passos para frente, nem sei se são 5 passos. Não, é objetividade. Isso daí é uma questão objetiva. Na verdade, qualquer coisa, nesse caso no plano, qualquer ponto no plano pode ser identificada por 2 números. E não importa. Vocês estão falando x e y. De fato, poderia pegar, marcar as coordenadas x aqui e y, você tem a posição. Tanto x para a esquerda, tanto y para cima, e você matou a questão com 2 números. Mas não são os únicos 2 números. Tem um par de números, por exemplo, que a gente pode chamar de coordenadas polares. As coordenadas polares eu posso dar uma distância e um ângulo. Você pode falar assim, olha, ele foi a 45 graus a 3 metros. 3 metros? Não, 3 metros não. 2 metros e meio, 2 metros e 80. Dá para imaginar uma imagem assim. Mas claro, está na coordenada x3, y. Agora, foi 3 metros e 45 graus. Muito mais conveniente, certo? Fica muito mais fácil de descrever certos fenômenos nas chamadas coordenadas polares. Um cego talvez a gente enxergue melhor. Nossa, meu Deus. Daí eu tô ferrado. Né?
ele vai conseguir imaginar onde está o gol com mais facilidade em coordenadas polares. E isso você está dando só os 2 números. E isso se generaliza para qualquer número de dimensões. Se fosse 3 dimensões, como é que o cara ia fazer um exercício aqui 3 dimensões? Você pegaria lá um papel higiênico molhado, daí gruda assim, coloca uma estrelinha aqui e fala, ó, qual é a posição dessa estrela? Daí coloca uma venda em vocês. Com 2 coordenadas não adianta. Você vai ter que fazer tanto da parede 1, tanto da parede 2 e tanto para cima, 3 coordenadas. Em copolares pode ficar mais complicado, mas depende do que você está observando. Newton percebeu isso, como eu falei, e aí ele percebeu alguma coisa a mais, que era o exercício que eu ia começar a falar com vocês. Separar as variáveis significativas e não significativas do problema. Primeiro, você lembra que eu falei para vocês que tinha uma confusão geral entre os conceitos de massa, peso, força, energia e ímpeto, que era o princípio da chamada quantidade de movimento. Especialmente ímpeto e peso. São 2 coisas que vão trabalhar isso. Por quê? Estou mostrando aqui um desenho muito ilustrativo de um piano e um cocô caindo da mesma altura. Qual que vai chegar com maior velocidade aqui, o cocô ou o piano? Hã? O cocô vai chegar mais rápido. Eles estão na mesma altura. O cocô chega... O quê? Na mesma altura. Para de dedar. Pessoal, quem fez esse exercício aí da queda livre? Não, mas todos estão na mesma altura. Ele cagou na mesma altura do que o piano caiu. Não, mas eu falei... O que parece é seu preconceito. Você é preconceituoso. Só porque o piano caiu, tem uma corda ali, ele tem caído mais alto. Não, ele caiu daquela altura. Não, eu quero que caia na cabeça das pessoas. Eu quero que o cocô caia na cabeça da criança. Vão cair ao mesmo tempo. Então, na mesma altura. Mas o que vocês estão fazendo? Vocês estão cada vez mais se enrolando em variáveis não significativas. Eu dei a variável significativa. Eu estou falando, ele cai da mesma altura. E vocês estão inventando que tem uma corda, que daí tem que ter uma altura, tem a altura da criança. Isso significa variáveis insignificantes. É isso que se faz em muita ciência social. Você tem problematizando. Não, vamos problematizar, vamos pensar, vamos refletir. Sabe onde tem mais espelho? Em ciência humana. Vamos refletir. Vamos refletir, fica refletindo. Não. Variáveis significativas e insignificantes. Variável insignificante, variável insignificante. A minha pergunta é direta. Qual é a velocidade com isso que vai cair? O cocô e o piano. Quem vai cair mais rápido? O cocô vai cair mais rápido. Hã? O ar é igual para os dois. É a mesma altura e a mesma quantidade de ar. Então, se você quer problematizar, tem outro estudo. Não, a gente quer simplificar, porque a gente quer o quê? Nesse momento, o processo de aprendizagem, ele é muito conveniente você colocar, o processo de aprendizagem permitir você contrastar. Sim e não. Depois você aprende tons de cinza. Qual é a história que eu conto para vocês? Eu levei um tipo sobrinho, porque daí o que ele é? Ele é filho de um grande amigo meu. Então, ok, tipo sobrinho. Daí eu fui levar ele para o show da física, e daí sabe aquele experimento que tem a Van de Graaff? E daí a pessoa coloca a mão e faz uma corrente assim, todo mundo toma choque? Eu falo, pô, tipo, toma choque, não sei o que lá. E era assim, 10 mil watts. 10 mil watts não, 10 mil volts. Não. 10 mil volts é o suficiente para dar faiscada. Mas o que mata não é... para vocês, são adultos, eu posso falar isso. O problema é que eu falei isso para crianças.
Eu tô falando para vocês, o que mata não é a voltagem, é a corrente. O que vai matar uma pessoa é a corrente que passa pelo corpo dela. Você pode tomar um choque de 10.000 volts, se a corrente for baixa, você não vai ser afetado. E é o caso, então você armazena muito carga em uma alta tensão, mas não gera uma corrente que vai matar ninguém. Você tipo, vai colocar isso num museu e daí, pô, matou mais um, aí, pô, desculpa, aí enterra, joga. Vocês entendem a lógica? Então isso não é variável significativa, mas o problema é que eu falei isso para uma criança de menos de 10 anos. Né? Tipo, esqueci, tipo, tá lá comigo, tem que explicar, vai dar uma explicação. Daí o pai dele falou, não, Ju, o lance é o seguinte, criança, assim, tem fio da Shopping. Vocês entenderam? Com alto contraste. Então, com alto contraste, não tem atrito, não tem porra nenhuma. É a mesma altura, cacete. Vocês aprenderam aqui com atrito comigo? Não aprenderam atrito comigo. Então, não aprendeu atrito, vocês não vão usar atrito. Capiche? É alto contraste. E daí, qual é a porra da velocidade, saco? A velocidade é maior ou menor? Quem acha que é a mesma? Levanta a mão. 2, 3, 4, 5. Quem acha que a do pombo, do cocô é maior? 1. Quem acha que do piano é maior? Levanta a mão. Ninguém. Qual é a parte do... Mas aí, ó, variável insignificante. Variável insignificante. Os dois caem da mesma. E você não sabe o tamanho da diarreia dessa porra. Que de fato, vocês têm que conhecer aqui em Sergipe, existe uma coisa maravilhosa chamada Parque dos Falcões. Demais de bom. Aqui é próximo, em Itabaiana. E lá, o bacana lá é assim que daí você vai fazer a separação de águia e falcão. Um dos separadores de águia e falcão é expelir fezes. Você vai ver que se o falcão que faz, ele levanta o rabo e as paredes são tudo jorrada de cocô, sabe? E a águia é mais limpinha, assim. Bom, tem gente que gosta. Entenderam? Bom, ok. Mas olha lá, você colocou mais uma variável insignificante. Porque eu falei que era sobre a altura. E aí, todos os corpos caem da mesma altura, no repouso, com a mesma velocidade. Se cair com a mesma velocidade, o dano do piano e o dano do cocô é o mesmo, correto? Foi você que falou? O dano do piano e do cocô é o mesmo? Não, vocês falaram? Não. Por quê? O piano é o quê? É mais caro? Mas você sabe qual é a roupa dessa menina aqui? Essa menina tá usando Zoom, sei lá, alguma coisa assim que sai caro também. Qual que causa mais dano? O piano. Por quê? Beleza, você falou, depende da massa. Então tá, mas os deles caem com a mesma velocidade. Você tá falando que a velocidade é significante? Bom, quantos você acha que pesa um cocô de pombo? 3 gramas? 10 gramas? Se eu comparar o peso do cocô com o de uma bala de revólver, você acha que é parecido? Comparável? Ou da bala, né? Não depende do observador, depende do cocô. Eu tô falando comparável. Eu não tô... Chega de problematizar. Então o professor impõe. Olha lá, é que vocês teorizam demais. Não, mas o cocô depende do que ela comeu, se foi milho, se foi farelo, se é diarreia. Não, vocês teorizam demais, seja prático. Não, falo, olha, assim, mesma dimensão, é da dimensão de gramas, umas gramas lá. Foda-se. Não, mas você não está errando por uma ordem de 10. Nem de 100. Você vai estar acertando. Falei 10 gramas ali, beleza. Você não vai errar. Então, você tem que ter esse pragmatismo científico. Falar, a dimensão disso aí é mais ou menos isso. Você sabe que não é o peso de uma árvore. Você também sabe que não é o peso de um átomo. Então, tá na mesma dimensão. Entenderam? Tá. Sendo na mesma dimensão, uma bala de revólver não faz dano, não? Se cair da mesma altura, talvez não, né? O problema tem a ver, então, que tem variáveis que dependem da velocidade, não só da massa. Mas, vamos colocar as coisas paradas? Assim, ó. Aqui eu tenho as coisas em movimento. Mas se a pessoa estivesse carregando o piano ou com um cocô na cabeça, qual é a velocidade? 0.
Mas você não sente alguma coisa? Aí que vem a diferença. Então, essa grandeza que depende da massa e da velocidade, você dá um nome, chamada quantidade de movimento. E essa que depende da massa e da gravidade, da aceleração, por quê? Você não está sentindo, mas você sabe que tem alguma coisa lá. Então, e é diferente. A massa maior você sente mais, a massa menor você sente menos. Mas ela está parada, a velocidade é zero. Então, existe algo que está exercendo uma coisa que vai ser denominada posteriormente de força, que ela depende da massa e da aceleração da gravidade. Essa a gente chama de quantidade de movimento, e ela depende da massa e da velocidade. Como a velocidade é um vetor, depende da direção, a quantidade de movimento também depende. E essa aqui depende da aceleração da gravidade. Para você falar que a aceleração da gravidade é uma coisa distinta, você tem que reconhecer que outros objetos geram a aceleração da gravidade. E foi isso que Newton fez. Ele percebeu que o que existia como único no mundo era a gravidade. Porque era o único objeto que se via que atraía as coisas. Newton extrapolou o conceito pela mecânica celeste. Ele entendeu que o Sol atraía os planetas e por isso que eles estavam em órbita. Então ele exerce uma aceleração, uma mudança de velocidade nos corpos. Só que vem uma discussão importante. Newton era fanático por leitura em latim. E um dos autores mais importantes para eles é Euclides. E aí também conhecia Apolônio. Apolônio ele descreve as chamadas seções cônicas. Como é que funciona essa coisa de seção cônica? Assim, deixa eu ver se eu consigo abrir o Breguenite. Isso aqui é o GeoGebra, é um programa que gera gráficos. Deixa eu ver a janela 3D e arrastar aqui o GeoGebra, beleza. É isso aqui, tem um cone aqui, que está em amarelo, e você tem um plano que está girando em torno dessa reta aqui, certo? E dependendo da inclinação desse plano, você pode ver que são desenhadas figuras diferentes aqui. Eu posso ver por cima e vou ver essas figuras aqui. Então tem uma posição que é uma circunferência, mas tem posições que as curvas nem são fechadas, são abertas. E tem curvas que são fechadas e alongadas. Bom, todas essas aí são cortes de um cone, por isso chamadas seções cônicas. O que Apolônio percebeu é que você poderia descrever elas todas com uma única descrição geométrica. Só que a descrição geométrica na época de Apolônio era a descrição mesmo. E você descreve ela em relação a elementos geométricos. Com o advento da geometria analítica, você consegue escrever uma fórmula para essa geometria. O que eu estou falando? É que você pode escrever para ela uma única fórmula que representa todas as seções cônicas. E é isso que eu quero fazer aqui, sem vocês se distraírem com esse movimento aqui. Aqui eu desenhei diversas seções cônicas, uma elipse, uma parábola e uma hipérbole. Sendo a elipse um caso específico de circunferência. Tá. E aí, o que permite a descrição de uma seção cônica, classicamente, é o seguinte. Na geometria analítica, ele é um ponto móvel traça uma seção cônica quando sua distância R quanto ao foco. Então, R é qualquer distância medida em relação ao foco. Possui uma razão constante chamada E, com sua distância D é uma reta fixa. Então, se é uma reta e um ponto. Só isso. Uma reta e um ponto. Esse ponto se chama foco e essa reta se chama diretriz. E aí, qualquer distância medida simultaneamente da reta e desse ponto, a razão dela tem que ser constante. Todas essas demarcam uma chamada seção cônica. Então, eu vou escolher uma específica aqui, peguei essa aqui, e a distância é R, porque é o raio vetor que a gente fala na terceira lei de Kepler, ou na segunda lei de Kepler. A distância do foco a um ponto qualquer da órbita. E aqui vai ser a distância medida da diretriz, esse azulzinho. E a gente pode fazer um pouquinho de geometria, essa distância D, da diretriz até o ponto. Tudo bem, pessoal? Estão acordados? Tá. O que eu falei? Que a razão entre D e R é uma constante, que eu chamei de E. Como a razão de D e R é uma constante, posso falar que esse D é R sobre E. Eu só estou dividindo o R por E, porque esse tamanho vai ser R, esse tamanho dividido pelo E vai dar a distância. Poderia ser maior, poderia ser menor, depende só da constante E. Se for maior, é um tipo de figura. Se for menor, é outro tipo de figura.
E se for igual, também é um tipo de figura super importante, chamado parábola. Aí, tem um ângulo aqui. Reconhece as coordenadas aí? Coordenadas polares. R e θ. Eu posso pegar a projeção dessa coordenada polar aqui, nesse eixo, chama R cosseno de θ. Tudo bem? Algum mistério aqui? Ver essa projeção em duas coordenadas. Na horizontal e na vertical. Eu peguei essa aqui, R cosseno de θ. Essa aqui é R cosseno de θ. Só que eu posso colocar isso aqui embaixo. D. Esse R é aqui embaixo. E agora eu tenho uma distância, que é a distância da reta diretriz ao foco. Essa distância, que é D, ela é R cosseno de θ, esse termo, mais R sobre E. Agora eu vou isolar o R. Quando eu faço isso, aparece essa fórmula aqui. R é igual a D, E vezes D, 1 menos E cosseno de θ. Estou fazendo isso de propósito. Tem um elemento a mais. Esse ED tem significado geométrico. Quando eu pego aqui... Bom, primeiro, esse cosseno θ, se eu estivesse fazendo essa curva na vertical, seria um seno. Só isso que muda. É um seno ou um cosseno. Mas essa posição, tá vendo, que vem perpendicular ao foco, ela tem um nome chamado semilatus reto. É latim, mas assim, você distingue na figura geométrica da mesma forma que a inteligência artificial define. Distância entre olhos, distância do olho ao nariz, distância dos olhos à orelha, tudo isso. Define assim, olha, essa aqui é uma distância que se destaca, chamaram de semilatus reto. O lance é que esse semilato reto é D igual a P sobre E, a distância P sobre a excentricidade. Excentricidade. Eita, falei. Que é a distância. Eu posso substituir, então, se eu passo esse E multiplicando, esse ED é o próprio P. Ou seja, em coordenadas polares, eu posso representar todas as seções cônicas com uma única fórmula. Eu quero demonstrar isso para vocês? Não. Isso vocês vão aprender lá em sistemas planetários. Vai usar bastante isso. Mas eu queria mostrar que Newton conhecia isso. E ele propôs um famoso experimento no livro chamado Princípios Matemáticos da Filosofia Natural. Ele falou, olha, se eu estivesse em cima de uma montanha com um canhão e atirasse uma bala com o canhão, a gente sabia que a trajetória dela é parabólica. Vai até uma certa distância e chega no chão. Mas se eu atirar com mais força, o que vai acontecer com essa bala? Ela vai mais longe. E se eu for atirando com mais força, ela vai cada vez mais longe. Qual é a distância máxima que essa bala pode alcançar? Se você atirar com uma velocidade bastante, ela cair onde ela saiu. Isso ele entendeu ser uma órbita. Então ele sabe, ele vai propor, falar, então você tem a possibilidade de ter um movimento que circula a Terra inteira e gera uma órbita circular. Parábola, circunferência. E ele conhecia os trabalhos de Kepler. Nos trabalhos de Kepler, qual é o resultado da primeira lei? Todas as órbitas são elípticas. Então, elipse. Ele sabe que as órbitas produzem elipses. E aí, dessas figuras, todas, ele sabia que eram seções cônicas. Então, ele sabia, da mesma forma que a Agatha Christie cria o final do livro dela, ele sabia que o resultado final da gravitação deveria fornecer esta fórmula das cônicas. Então, ele começou a construir a mecânica de trás para frente, inspirado na astronomia. Todas as leis dele saem da astronomia. E aí ele começa a escrever. Primeira lei, segunda lei, terceira lei. Vamos atacar esse problema. Mas só lembrando um clássico aqui. Esse é clássico. Porque essa era a discussão que ele tinha com Robert Hooke, que desafiou ele. O que aconteceria se ele soltasse uma massinha aqui do outro lado, assim, tipo, por um buraco que atravessasse a Terra? Qual seria a trajetória? Porque, bom, ele percebeu que todas as trajetórias seguem cônicas. Qual é a trajetória dessa bolinha que cai no buraco? Não, é a linha sempre. É uma linha reta? Hã? Você vai também? Mas tem um buraco que atravessa a Terra. Mas ela ainda vai ter velocidade.
Vocês entenderam? Vocês entenderam o que ele falou? Não concordo. Não concordo. Isso. Sim, mas você vai começar a fazer hipótese da construção do buraco. Caramba, tem um buraco e ponto final. Ah, mas é que o magma, foda-se o magma. Falou, tem um buraco. Era isso que o Hulk fez. Não. Vai até o meio. Quantos acham que vai até o meio? Não. Vai passar pelo meio. Mas que eu estou falando vai parar no meio. Cair infinitamente, então ela vai atravessar. Vai quebrar. Não, é que esse. Nossa, quer dizer, do tipo, muito bem, porque a gente tá no limite, pode falar. Por que tá perdendo velocidade? Da o quê? Da gravidade. Ah. Tudo bem, que ela passou, mas o lance é que ele tá falando que ele vai atravessar. Micro. Sacanagem. Pessoal, tudo bem. Isso aqui. Não, eu joguei pra onde? Pra cima. Como é que a gente define cima e embaixo da Terra? Hã? Estou sendo bombardeado, estou sendo bombardeado. Como a gente define cima e baixo? O chão. Mas chão é aqui no Japão. Aqui no Japão. A minha pergunta é a seguinte: imagina que tem um japonês, porque essas posições são opostas, a gente chama de antípodas. Então a antípoda do Brasil é mais na direção do Japão mesmo, ou seja, você vai para a direção oposta. Então, do outro lado do buraco tem um japonês e assim. A minha pergunta: o japonês vai ser castrado? O japonês, porque o japonês está do outro lado, você está lá para jogar o texto. Do outro lado. Tem um buraco lá. Não dá. Isso é só. Minha pergunta: quando a bola chega, a bola vai chegar. Não vai chegar para lá, vai chegar para cá. Então ele não vai ser castrado. Quem acha que já vai ser barato? Vai tipo, não, os macacos não, os macacos têm que ser pra ó, piadas machistas, cara. Isso não é machista. Piadas são sexo. Não, pessoal, então. A questão fundamental é o que é cima e embaixo. A partir do momento que a massa chega no centro, ela deixa de descer e passa a subir. Quando ela passa a subir, ela começa a sentir esse efeito aqui de cima. Ela começa a perder velocidade. Então, quando ela está chegando do cima para baixo, ela vai aumentando a velocidade até chegar no centro a uma velocidade máxima. Quando ela passa do centro, a velocidade é máxima, então ela não tem nada que freie ela. Porque é um buraco. O que tem? A mesma coisa que acontece aqui. Ela começa a subir. Quando ela começa a subir, o que acontece com as velocidades? Começa a diminuir, diminuir, diminuir. E aí o japa está do outro lado. Vai acontecendo. Parou e decai. Então o movimento seria algo do tipo assim. Não, você não falou. Tem que expressar. Tem que saber expressar. Movimento oscilatório. Isso aí é uma órbita possível.
A gravidade não tem influência. Não. Aham. Não, mas tá, ok. É aí que vem a essência da gravitação. É porque o que atrai é massa. Quanto mais próximo do centro, menos massa você tem na parte central que está atraindo. Então, ela chegou na velocidade máxima e não tem nada que freie ela. E aí o que acontece? Quando ela passa a subir, o efeito gravitacional da massa começa a ficar cada vez maior até ela chegar na superfície de novo. E ela começa a sentir o efeito da massa inteira da gravidade da Terra. E aí fica oscilando. A gente está fazendo uma teoria, um modelo. Teoria, sim. Ficaria para sempre. Por quê? Olha a órbita dos planetas. Eles estão orbitando para sempre. Falar, por que a rotação da Terra não para? Faz sentido essa pergunta? É uma ótima pergunta. Já adianto. Uma ótima pergunta. Mas vocês já repararam que o dia tem 24 horas? A gente fez um exercício sobre isso. Sobre a conservação das 24 horas do dia. Quem não fez vai ter que fazer para o início da disciplina de novo. Mas são 24 horas por quê? Porque quando eu coloco uma coisa para girar, tipo, nem que for, não gira direito. Ela dá uma meia volta e para. Por que ela para? Atrito é culpa de tudo, né? Atrito. Mas é fato. Tá bom. Daí você coloca um planeta Terra girando. Aonde? No espaço. No espaço tem o quê? Nada é o cacete, vácuo. Tem vácuo. Mas daí com vácuo, ele tem atrito? Se não tem atrito, ela se permanece na mesma quantidade de movimento. Daí que ele teve noção de inércia. E ainda que eu estou destacando essa órbita, porque isso aí também é uma órbita, pessoal. Se der certo para a gente observar o céu, a gente vai observar um objeto chamado Omega Centauri, que é um aglomerado de estrelas. E ele tem diversas estrelinhas dispostas numa esfera. Por quê? Porque a órbita é tão alongada, que basicamente eles estão fazendo assim, ó, entrando e saindo, entrando e saindo. Quando a gente vai ver o sistema planetário, é tudo achatadinho. Mas nesse tipo de objeto, não. E aí que vem aquela pergunta da aceleração centrípeta, que eu acho que já não dá para eu fazer. Porque isso aqui vai permitir que Newton chegue na... Bom, na verdade eu queria concluir isso aqui, porque você tem a primeira e a segunda lei de Newton, isso aqui. Mas eu precisaria chegar pelo menos na primeira. Essa imagem eu já mostrei. O que acontece se rompe a cordinha no ponto? Ela faz a curva? Pela tangente. Ou seja, se a gente visse por cima, ela ia reta. Todas as experiências apontavam isso. Huygens começou a descrever isso. Primeiro, Huygens fez experimentos com colisão de corpos. Ele percebeu o seguinte: a soma dos produtos das massas de cada corpo duro, hein? É erótico, é machista. Pelo quadrado de sua velocidade é sempre a mesma antes e depois do ponto. Massa, velocidade ao quadrado. O que é isso? Energia. Ele percebeu que a energia se conservava. Mas ele percebeu outra coisa. Usando fundas é aquela coisa tipo estilingue, que gira e solta. Ele começou a medir qual é a relação entre o raio e a velocidade. E ele chegou a esta relação aqui. Esse comportamento, a pedra acelerada continuamente, em uma quantidade diretamente proporcional ao quadrado da sua velocidade e inversamente proporcional ao raio do círculo. Ou seja, ele falou que a variação da velocidade é v quadrado sobre r. E ele trocou cartas disso com Newton. Só que essa relação v quadrado sobre r, ele entendia que era a variação de velocidade, mas ele não sabia o que era a variação de velocidade. Newton vai chamar isso de aceleração. E vai perceber que isto aqui está diretamente relacionado à terceira lei de Kepler. Na verdade, o próprio Huygens vê isso e ele percebe que a conexão é o corpo, a variação da velocidade no corpo em órbita respeita essa expressão de Huygens e, portanto, a gente vai ter uma aceleração. Como ela vai se comportar, na próxima aula a gente conversa. Provavelmente na próxima aula eu vou trazer uma colega da ouvidoria para vocês aprenderem a se defender de questões acadêmicas abusivas.
Mas para também saber distinguir o que é uma relação abusiva de uma não abusiva. Porque senão quem roda são vocês. Entende? Boa sorte aí para vocês. Obrigado. Próxima aula.